Pessoal, por favor, confirmar aí se estão recebendo bem o som, tudo certinho, ok? Muito bem, maravilha. Estamos numa fase fantástica. Boa noite, Eric, boa noite a todos presentes aí. Muito bem, obrigado, Flávio, aí pelo suporte. Questão aqui técnica resolvida rapidamente. Boa noite, Alan Pisoni, estava em São Paulo ontem, deu uma boa palestra também, o Alan em São Paulo. Estamos hoje, então, na verdade, ontem finalizamos, e aí o grande primeiro ciclo, não é, do nosso lançamento, então, da Forever Green, da FG Express no Brasil. No domingo, quando nós tivemos também aí o grande lançamento, aí o You of You, com Ron Williams, e com a presença maciça aí de pessoas de todas as partes do Brasil. Então, estão todos de parabéns, principalmente a equipe aqui de Brasília, o pessoal todo aí, Augusto, Flávio, Thaís, Renato, todo mundo, o grupo todo, Flávio, foi fantástico mesmo. Foi realmente, nós temos sempre existem errinhos e probleminhas de última hora, mas a equipe foi fantástica, foi sensacional, né? E nós cumprimos nosso grande primeiro ciclo, né? E Ron Williams já foi ontem voltou para os Estados Unidos. Agora, nosso Rodrigo Mastrangelo está vindo de São Paulo, está dentro de um avião, uma hora dessa, né? E voltando para Brasília. E o nosso Jorge, também o José Alvarado, também estava conosco em São Paulo, foi sensacional. Então, o trabalho em São Paulo aí foi fantástico. Então, boa noite a todos os presentes, tá? Opel presente também, Antônio Simões, então, lá de Portugal, grande Stefan Oliveira, estou vendo o nome do pessoal aqui, Fátima, Luciana. Tivemos ontem a Lourdes em São Paulo, bem, foi sensacional, né? Carmelinda, muito bem, Carmelinda. Boa noite aí, todo, Luciana, muita gente, para a gente poder nominar aqui, mas de fato é muito motivante tudo isso, né? E eu estou começando aqui a nossa videoconferência com uma coisa aqui bacana, vocês já devem ter visto, né? Então, pouca gente tem de ficar com inveja agora, que não pode ainda, né? Mas assim, ó, está aqui no copo e um gelinho aqui no outro copo. Olha aqui que beleza. Ei, que maravilha, hein? Olha aqui. Azul Marine, um brinde de saúde aí, uma delícia isso. É fantástico, né? Grande produtaço nosso aí, esse sensacional, né? Muito bom. Tira onda sim, Stefano, que você não pode beber isso com gelinho aí. Ainda. Em breve vai conseguir. Sensacional. Nós aqui em Brasília temos esse privilégio, né? Flávio, o pessoal lá tá tomando direto azul marinho, né? Muito bem. É muito bom mesmo. Gente, vamos lá. Então, eu desejo realmente a todos aí, agora é o nosso grande início. Vamos adquirir os produtos, vamos seguir adiante com nossas redes, nosso trabalho, ok? Então, vamos hoje dar início aqui à nossa apresentação. Já tomei também o meu Balancee hoje aqui, né? Eu estou fazendo, na verdade, aquela sugestão de você fazer, então, a dose dupla, 2 cápsulas 3 vezes ao dia, no primeiro mês só, em vez de você fazer, então, só uma cápsula 3 vezes ao dia, que é a manutenção da mineralidade do organismo. Então, fazer duas para você poder. Primeiro mês você dá uma enxugada, uma puxada boa, ok? Bom, vamos prosseguir então. Nosso trabalho é principalmente falar sobre os produtos para vocês. Este aí sou eu, né? Quero agradecer ao Flávio aí, uma foto sensacional. A música que eu ia cantar era uma música italiana na hora, mas não se permitiu, mas já estava preparado para cantar então uma, uma opereta italiana ou alguma música bacana, mas aí está então realmente nossa imagem, que o Flávio escolheu realmente muito bem. Mas vamos agora. Que a Folha Alegria é basicamente humor, né? Basicamente alegria, amor. Essa Ron Williams, ele realmente ele deu um show para todo mundo. As pessoas viram. E quando nós falávamos, isso para o presente é importante, quando nós falávamos antes, então, da filosofia da Forever Green, do Ron Williams, tá? Nós falávamos dessa visão humana, não é?
essa questão da centralização em você, no you of you, ficou claro isso aqui em Brasília. Quer dizer, o ser humano como o produto principal da empresa. Tá? Não, isso não é balela, isso aí não é invenção, isso não é discurso vazio. Vocês viram a energia realmente do Ron Williams. Olha, nós fomos daqui para Brasília juntos, eu, o Rodrigo, o Jorge Alvarado, né, e o Ron Williams. A gente não para de rir, pessoal. Ele é de uma, assim, de um bom humor sensacional. Até em São Paulo, o táxi que nós pegamos e o cara vinha ouvindo comentário de futebol, o Ron estava fazendo piada, estava brincando o tempo todo. Então é assim. Mas a empresa ela tem essa filosofia com a qual eu me identifiquei. Quem esteve em Brasília pôde acompanhar então a apresentação e quem conhece o Ron Williams, quem conhece, quem sabe do seu grande trabalho, não é? Realmente se identifica com isso e sabe realmente o que nós estamos falando. A filosofia, então, da centralização do indivíduo e da responsabilidade do indivíduo, não só perante aos seus, não é só em relação à sua rede, é em relação ao planeta, em relação a todos. E aí eu tenho realmente o privilégio realmente de ter essa amizade e por isso eu estou na empresa. O que mais me move na empresa é justamente isso, não é? Uma coisa que sempre conversei com os líderes da empresa, não é? Essa questão dessa grande filosofia ligada à medicina natural, à saúde natural, ok? Então, é assim, é muito motivante, estamos todos assim realmente numa expectativa enorme trabalhando, vocês agora já podem trabalhar o seu dia a dia com os produtos, então fantástico. Eu apresentei os produtos e falei que nós precisávamos ter, então aqui no Brasil, a altura, produtos à altura, né? Eu vou desligar só um pouquinho a câmera, tá? Câmera aqui, a luz, é a câmera também, para poder a gente poder desconcentrar um pouco aqui na nossa apresentação. Enquanto isso, eu estou aqui com o meu azul marine para realmente inveja de muita gente que ainda não tem o produto, ok? Mas está geladinho, viu? Gostoso demais. Mas então vamos lá. Então, quando nós pensamos então nos nossos produtos, nós falamos então da deficiência mineral como o principal problema. É importante o pessoal que está presente, o pessoal começar, quando for a campo, quando for conversar com as pessoas, falar sobre Forever Green, você pode falar da filosofia, pode falar do meio ambiente, a questão da sustentabilidade, né? Colocar toda essa maravilha, mas o foco é no produto, né? O foco no produto, assim, uma empresa não existe sem a sua base, que é o produto. Então, quando você hoje conversar com as pessoas, falar em deficiência mineral, né, como o principal problema que afeta a humanidade, e as pessoas têm visto no nosso discurso, nós temos falado realmente de por que a gente tem, então, o balance, né, principalmente o balance e o azul marinho como energético. A deficiência mineral leva o indivíduo realmente a reduzir sua produção. Reduz drasticamente a sua produção, né? A produção, você imagina numa fábrica, você imagina uma diretoria de uma empresa, você imagina alunos de uma escola, crianças, nossos filhos, nossos sobrinhos, né, nossos netos, eles todos na escola e com deficiência mineral. Tá? Professores, intelectuais, governantes, tá? Tudo isso ela afeta profundamente o indivíduo. Tá? Os minerais, aqui tem uma imagem muito bonita que o Flávio conseguiu também. Os minerais, eles são, então, a estrutura do nosso organismo. Você não consegue, então, ter nenhuma condição orgânica adequada se você não tiver os minerais em quantidade suficiente. O mais importante é que os minerais estejam em quantidade suficiente. Então, eles ficam realmente em interação, né? Os minerais ficam em interação. Quando nós falamos de deficiência mineral, gente, aí esse quadro mostra muito bem isso, né? Eu sei que para muita gente é assim, parece repetição. Ah, puxa, mas isso nós estamos vendo sempre e tal. Sim, é fundamental que os indivíduos, as pessoas, elas fiquem atentas a essas informações. Vocês são fundamentais para você falar do produto. Então, sempre você tem que dominar a situação. Quando a pessoa falar, por que minerais? Não é? O ser humano vive hoje em deficiência mineral, vive deficiência sim. Que minerais? O que é mineral? Você tem aí a divisão principal nos minerais, são os minerais grandes, né? Seriam os majors, os grandes chamados
minerais comuns, macrominerais, e os microminerais. Então, isso tudo é que nós não temos hoje de uma forma completa, então, nos nossos alimentos, tá? Então, o Flávio conseguiu essa tabela periódica aqui. Eu não tinha visto essa imagem aqui, ficou muito bacana. Então, isso mostra, cada letrinha dessa, gente, são os 107 elementos que fazem parte da tabela periódica, e cada elemento desses faz estrutura, esses 107 fazem tudo que existe, tudo que existe. Então, quando você fala em fitoplâncton, por exemplo, fitoplâncton ele tem essas estruturas, tem esses minerais, e tem mais do que minerais também. Fitoplâncton tem também aminoácidos, proteínas, lipídios, vitaminas, mas o nosso Balancê e os nossos produtos, eles são muito centrados em cima aí desses produtos. Você vai ver que essas letrinhas aqui da tabela periódica corresponde, o Fe é o ferro, o Co ao cobalto, ok? Então a gente tem aqui então o molibdênio, tá? O cromo, que é o Cr. Então você já conhece NaCl, cloreto de sódio, tal. Então, tudo isso são os minerais. Eu estou fazendo toda essa introdução para vocês entenderem então o que nós estamos querendo dizer, por que nós então apresentamos esses produtos. Não há nada mais importante hoje do que a gente falar em nutrição mineral, minha gente. Nutrição mineral, tá? Então, hoje, grande parte então, aí da humanidade sofre realmente de uma coisa que é a desmotivação, o sono, a sonolência, tá? E aí acaba que a pessoa se atira ao café, atira a estimulantes, tá? Mas assim, o principal é que a gente vai ter efeitos sobre a nossa memória, sobre o nosso sono, né? Então eu sempre tenho utilizado aí nas nossas palestras essa colocação em relação aos sintomas que as pessoas geralmente têm, como então desmotivação, alterações de humor, né? Que é uma coisa séria, tá? Perturbações do sono, dores lombares, tá? Memória ruim, alterações da sexualidade ou do ciclo menstrual, né? TPM, tá? Ansiedade, depressão, são coisas que vêm justamente da deficiência mineral. Deficiência mineral, gente, é uma coisa que há muito tempo eu venho já me batendo com isso, eu venho falando, venho fazendo palestras. Falamos, por exemplo, nos Estados Unidos se fala muito da questão da carência do magnésio. O magnésio ele está presente principalmente nos peixes, está presente nas leguminosas, está presente em muitas frutas, tá? E ele, na verdade, ele está, assim, ele vem principalmente da terra. Os peixes e produtos do mar são ricos em magnésio, mas se você pensar, por exemplo, nos vegetais, tá? Os vegetais são carentes em magnésio. Nos Estados Unidos há realmente uma estudo, na verdade, uma denúncia, né, que a gente sempre tem falado, uma denúncia muito grande, né, aí em relação a que 33% de toda a humanidade, todos os norte-americanos, principalmente estadunidenses, no Canadá não é tanto, estadunidenses sofrem de carência de magnésio. Isso leva, então, a doenças degenerativas, favorece o câncer, o envelhecimento precoce, okay? Principalmente também a desmotivação, a falta de memória, tá? E a depressão. Então, magnésio só. Magnésio, vocês imaginam que a gente tem toda uma quantidade enorme de outros minerais importantes, tá? Que fazem parte da cadeia mineral. A dependência entre cálcio, magnésio, fósforo, zinco, manganês, de todos os produtos dessa tabela periódica, tá? De modo que é possível, assim, não só em relação ao magnésio, isso eu falei em relação ao magnésio, mas você vai ver em relação ao cálcio, aqui no Brasil, em relação ao ferro, o zinco, que falta muito nos alimentos, associando também o estresse, minha gente. O estresse que eu tenho falado para vocês, cuidado com o estresse, tá? Cuidado com o estresse. O estresse, você tem que procurar, então, monitorar seu estresse, porque você perde mineral. Então, os alimentos hoje não têm minerais de quantidade suficiente e a gente ainda perde no estresse, né? Eu gosto sempre desse quadrinho aqui. Enquanto nós não temos os novos, eu quero mostrar a vocês, então, por que é que, na verdade, nós temos a necessidade de ir buscar no mar dois produtos aí. Balancê, que vem das águas coralinas, e nós temos o nosso azul marinho, que tem também
pó da casca de ostra, não é o pó, mas minerais da casca da ostra, fora uma quantidade enorme de outras coisas bacanas, aí que eu vou falar, coisas boas, coisas nutritivas e estimulantes do azul marinho, mas entender que, assim, com o passar, então, dos séculos, dos milênios, tá? Os rios, a chuva, o vento, etc., todos os mananciais de água, das montanhas, etc., vão, então, lavando a terra e jogando para o mar. Então, até sedimenta no mar aqui uma quantidade enorme de minerais. Então, magnésio, selênio, zinco, cromo, cobre, fósforo, potássio, essas coisas vão tudo para o mar. A terra é meio enfraquecida, mas ainda dá a gente ter a produção normal, ou o uso dos adubos químicos. Então, os adubos químicos, eles fizeram então a depleção, não é a depressão, hein? A depleção do nosso solo. Então, vocês estão vendo esse dado aqui, que é dos Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, está mostrando que em 1910, ou seja, começo do século passado, os minerais nos Estados Unidos, os minerais não só o magnésio, os minerais estavam na concentração de 500 partes por milhão, né? E agora, em 2006, alarmantes cerca de 30 partes por milhão. Isso veio caindo violentamente. Aí você vai me dizer, não, mas isso aí é porque houve uma produção de alimentos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Isso aqui é porque houve a necessidade de produção maior de alimentos e se jogou adubo químico no solo. O adubo químico, principalmente o NPK para correção do solo, e a correção do pH do solo com barrilha, essas coisas todas, vai fazendo a redução dos minerais, porque você quebra a cadeia mineral do solo. Tá? E aí você vai ver, a depressão do solo dos Estados Unidos, 85%. 85% do solo norte-americano é fraco, ok? E você vai ver, nós temos aqui no sul da América do Sul, o Brasil está incluído aqui, a Ásia, a África e a Austrália foi onde houve menos, então, perda dos minerais do solo. Mas nos Estados Unidos e ao sul da América do Sul também não fica longe disso. O que nós temos no Brasil é o que é mais conhecido de deficiência de ferro, já mostrei esse slide antes para vocês, e eu espero que vocês usem, gente, esses argumentos no dia a dia de vocês, tá? Eu sei, a SG Express, ela vai ter outros produtos, ela vai ter produtos sensacionais, nós vamos ter, exatamente se vocês estão pensando agora nele, é esse mesmo que cola a gente, é esse mesmo, né? Nós vamos ter também aquele colo que coloca no rosto, o Stefan gosta, né? Vamos ter, ok? Vamos ter aquele que coloca também na língua, vamos ter tudo isso. Porém, agora, de imediato, né, nós temos então uma coisa sensacional, duas coisas sensacionais que têm a ver com um problema que a Organização Mundial de Saúde está mais preocupada hoje. Sabe por quê? A perda mineral ela leva a doenças. Então, grande parte das doenças que a gente gasta uma fortuna absurda aí, então, em termos de remédio, medicamento, você imagina que por causa da carência mineral que a gente tem por causa dos alimentos, por causa dos hábitos como usar refrigerante, açúcar em excesso, hábitos como alcoolismo, tabagismo em excesso, tabagismo também faz perder mineral, né? Muito álcool faz perder mineral, mas principalmente vida sedentária, tá? Excesso de trabalho, tá? O estresse faz perder mineral. Quem pensa aí que um trânsito, um agito no trânsito, um nervosismo no banco e tudo mais não causa dano? Causa um dano terrível. O impacto é perda de magnésio, de cálcio, fosfato, sódio, né? Cobre. Quando você soa, você perde sódio, perde potássio, né? Selênio, que se perde muito com açúcar, um monte de doces, essas coisas. Então, nós vamos ter deficiência. Então, aí isso está por trás, minha gente, da maior parte das doenças. Da maior parte das doenças. Então, hoje se gasta no mundo perto de 600 bilhões de euros com a saúde, com o medicamento de saúde no mundo todo. É um absurdo isso.
para ter uma humanidade assim completamente desfalcada aí de saúde. E aí, o principal problema aí vem a ser realmente que a gente percebe que é a osteoporose, a osteopenia, a osteoporose, como expressão aí, uma das expressões mais marcantes da perda mineral. Então, o osso do ser humano hoje, pessoal, está ficando poroso. O osso está ficando poroso. Quem diz isso para vocês, né, é um médico que está acostumado a atender. Então, estou há quase 40 anos atendendo em consultório, e no passado tinha poucos casos de osteoporose. Agora, o mais comum é pessoa com osteoporose, principalmente mulher, né, na menopausa. E aí está. Isso aqui é uma fotografia um microscópica bem detalhada, bem profunda aqui, mostrando os ossos. Isso aqui era para estar tudo branco, para vocês terem ideia. Igual está o branquinho aqui onde está a seta, ó. É para tudo branquinho. Entendeu? Olha os buracos. Então, pode um osso da perna, um osso da coluna estar bem? Claro que não. Isso vem devido, então, à alimentação moderna, os hábitos, principalmente o açúcar branco. Esse dado aqui mostra a questão dos refrigerantes também, que causam osteoporose, obesidade, diabetes, coração, afetação do coração, insônia, cárie dentária, gastrite. Ah, eu tenho gastrite. Então vai no médico, o médico então dá ali então, um antiácido. Sim, mas vai ver como é que está a estrutura mineral do indivíduo. É claro que com isso tudo, com essas porcarias, esse lixo todo, não tem outra opção, né, gente? Refrigerante acidifica o sangue e faz você perder cálcio, magnésio, selênio, tudo. E dá cálculo renal também. Tá? E aí, a comida comum das pessoas é essa, não é? Aí, com isso, vem os radicais livres, que são os fatores que agridem as nossas células, fazem a pessoa envelhecer rapidamente, e por falta de mineral. Então, esse aqui, por exemplo, tem uma enzima chamada superoxidesmutase,essazinha aqui, que é o SOD, tá? Essa aqui, gente, ela é responsável pelo combate aos radicais livres. Todas elas combatem os radicais livres. Mas o superoxidesmutase, ele é principal, porque ela reduz o superóxido, que é o principal, então, radical livre derivado do oxigênio, tá? O oxigênio oxida, não é? Então, com isso, a gente tem que tomar cuidado, então, com os radicais livres que vêm do oxigênio. Não quer dizer que não tem aqui. O oxigênio é importante para a vida, mas o excesso dele, há um certo excesso normal para a vida, radical livre é fundamental para a vida. O problema é que o excesso dele, pela vida sedentária, essa alimentação industrializada, muito açúcar e etc e tal, né? Os alimentos já pobres em minerais, então o superoxidesmutase ele reduz isso justamente porque ele é produzido a partir de magnésio, zinco, selênio. Aí falta isso, o superóxido não funciona e com isso a pessoa envelhece rapidamente. É uma coisa séria, né? Então a gente tem com isso, né, com a perda mineral, nós vamos ter então as doenças degenerativas. Por quê? Porque a perda mineral e a redução do superoxidesmutase nós já mostramos, ok? Da glutationa e também da catalase, vai fazer com que eleve no nosso organismo então os radicais inflamatórios. Olha onde é que você vai buscar então razão aí para você explicar por que você precisa de minerais, principalmente do nosso balancing. Porque com isso, gente, é muito séria a situação. Vamos ter que lembrar que nosso corpo é inflamado. Então, excesso de peso, tá? Falta de memória, dores lombares, dores articulares, dores reumáticas, tá? Dor de cabeça, enxaqueca, etc., são radicais inflamatórios. Produzindo osteoartrite, síndrome metabólica, tá? Acúmulo aí de vísceras, de gordura visceral, mal de Parkinson, epilepsia. Aí você pergunta assim, mas espera aí, então eu tomando Balancin, e nossos produtos eu vou curar essas doenças? Você não pode dizer por aí. O que você pode dizer é que, na verdade, essa vida comum que se leva, ela vai levar justamente, então, a uma situação, então, de inflamação crônica, e aí a gente vai ter, então, envelhecimento precoce, dores articulares, vai ter problemas, então, ligados à degeneração macular, reduz a capacidade visual, começa a acumular colesterol nos vasos, nas artérias, começa a ter calcificação de artéria, tá?
a pessoa começa a ter uma vida biológica, tá? Assim, muito superior à cronológica, ou seja, a pessoa é mais velha do que ela imagina, ok? Então, doenças da pele, psoríase, está tudo isso envolvido. Então, quando você tem, e a vida moderna leva a isso, não há como escapar, né? Eu falava do ferro aqui, ó, isso aqui é um quadro mostrando a anemia no mundo. O que é vermelhinho é onde a pessoa tem menos ferro. O Brasil, olha que vergonha aqui, tá vendo? Até o Uruguai aqui embaixo, ó, no pequenininho aqui embaixo, ele está livre da anemia pela falta de ferro. Mas olha o Brasilzão, ó. Mas o Paraguai também, Bolívia ali, menos o Equador, a Venezuela ali, Colômbia estão livres. Não livres, está lá marrom clarinho. Nossa é vermelho. Então, para nossa vergonha, né, apesar de outras vergonhas que a gente passa em relação ao Brasil hoje, a vergonha é que nosso povo é anêmico. Então, você vai ver que nós vamos trabalhar com Balancê, aí a gente pode já entrar aqui direto no nosso campeão. Tá? Olha que coisa linda, olha que coisa linda esse slide, ó. Magistralmente preparado aí pelo Flávio, pela equipe do Flávio. Ó, olha que bacana, ó. Esse é o nosso Balancê, gente. Tá vendo? Então ele vem cobrir isso. Quando a gente fala assim em doenças, essa quantidade enorme de sofrimento desgraçado, de coisas horríveis aí, né, e tal. Aí você vê assim, será que isso aí não é esse pessoal dessa empresa aí, dessa FG Express, quem não está na empresa ainda, né, fica falando isso, pode falar, será? Então, aí entra aqui na sala para poder ficar, então, olhando o que a gente fala, né? Sei que a maior parte do pessoal é da família, mas sim, olha aqui, será que ele não está exagerando, não? Pegaram o Márcio Tempo, que tem aí os estudos aí que sobre essa questão da saúde, e colocaram para exagerar, para falar que o Balancê realmente ele tem relação com todos esses problemas. Eu não estou dizendo que o Balancê cura, eu estou dizendo que o Balancê, na verdade, ele faz um fundamento nutricional no organismo para que essas doenças não existam. É o oposto, é o contrário. E você vai ver que nós acabamos de falar do ferro. Se você olhar o Balancê direitinho, está escrito aqui assim, ó. Volta ao Balancê, suplemento mineral, está escrito ferro, cromo e cálcio. Vamos falar disso agora. O ferro produz anemia, falta de ferro. Produz anemia. Tá certo? O cromo, quando ele falta, a pessoa fica diabética, porque a insulina, que faz então, o transporte da glicose para dentro da célula, a insulina fica fraca, ok? E aí o cálcio também levando a osteoporose. Então, veja bem, por que está escrito ferro, cromo e cálcio? O Balancê é só ferro, cromo e cálcio, mas de jeito nenhum. O Balancê é muito mais coisa. Você pode ver, então, na fórmula dele, agora eu abro um pouquinho aqui, não é? Você vai ver aqui no Balancê, aqui você tem na parte de trás, o Balancê, então a relação, então, aqui na tabela, informação nutricional, bem aqui. E nós vamos ter aqui o slide que mostra também essa interação, então, essa informação nutricional. Voltando aqui para o Balancê no nosso quadro, você vai ver. Ele é composto de biominerais marinhos extraídos de algas coralinas. Algas coralinas, já cansado de ver aqui, são algas durinhas, né? Algas assim, que tem um aspecto bonitinho. Eu prometo ter depois outros aspectos de algas aqui, não é? Mas então, é uma forma, então, através de um método exclusivo, tá? Se mantém então a capacidade, a biodisponibilidade aí, ou seja, nós temos assimilação integral. Diferente de cálcio, magnésio, fósforo, etc. Alguém já me falou, inclusive num recente encontro nosso, alguém falou assim, por que eu vou então comprar o Balancê, né, se eu tenho coisa mais barata na farmácia e nas lojas de produtos naturais, tá? E eu vou ter cálcio, magnésio, eu vou ter tudo isso. Não é a mesma coisa. O Balancê, na verdade, ele extrai dessas algas aqui, tá? Dessas algas aqui, os produtos necessários para que a gente tenha, então, esse balanceamento mineral. Então, como já disse antes, foi descoberto, hoje em dia sabe-se, descoberto não, sabe-se perfeitamente que mais importante que a gente tenha, então, uma proporção adequada de minerais do que você ter um separado. Um grande mal, um grande erro, aí eu estou falando como médico, você não precisa falar isso, estou falando aqui entre nós, um grande erro que o médico comete,
Hoje é quando a pessoa tem um caso de osteoporose e ele apenas dá cálcio, ou fixador de cálcio. Ora, a osteoporose é produzida pela carência de muitos minerais. E aí o Balancê, ele tem esse detalhe, balanceamento, daí o nome Balancê, né? Ele balanceamento. Porque veja bem, nosso organismo precisa, então quando você come um produto, uma fruta, um abacaxi, você come uma manga, você está comendo minerais, né, vitaminas, está comendo lipídios então, e proteínas, não é? Que são, na verdade, estão distribuídas de forma balanceada naquela fruta. Por isso que forma a fruta. Por isso que uma fruta é diferente da outra. O abacate é diferente da melancia, etc. Então há um balanceamento ali, então, de minerais. Pode ser que uma fruta tenha mais mineral que o outro. Por exemplo, você vai encontrar quantidade muito maior de cálcio, né? Talvez você vai encontrar, então, um cálcio mais assim num peixe, num pescado, ou no ovo, etc., né? Do que você vai encontrar talvez no melão. Mas o melão tem seu balanceamento próprio, porque ele é um melão, tá? A proporcionalidade mineral, então a proporção de cálcio, magnésio, fósforo, etc. Maior biodisponibilidade, ou seja, o nosso corpo assimila tudo. Ou na farmácia, não. Na farmácia assimila nem 5% de muita coisa que tem na farmácia. Biocompatibilidade é o seguinte: o nosso corpo reconhece, então, o mineral e ele absorve. Não é a mesma coisa de você pegar um sulfato de magnésio, um cloreto de cálcio, um óxido de zinco da farmácia, né? Não é a mesma coisa. Bioatividade, ou seja, é muito ativo e energético, porque ele é biogênico. O que é biogênico, gente? Muita gente já sabe o que é biogênico. É de origem biológica, ou seja, foi um ser vivo, que depois ele perdeu já a sua característica de estar vivo, e aí ele, então, ele fornece essa quantidade de nutrientes em forma balanceada. E as cápsulas nossas são veganas, né? São cápsulas veganas à base de sósia, ok? Então, aí está. E nós mantemos, através, então, do processo que o balanceio é feito, os famosíssimos polissacarídeos sulfatados. O que são os polissacarídeos sulfatados? Parece um veneno, né? Não é nada disso. É um super ingrediente de algumas algas coralinas, e eles têm um efeito, atividade anticoagulante, antitrombótica, ou seja, não deixa formar trombos, anti-inflamatório e antioxidante. Que tal isso, então? Vocês viram antes, a gente falou antes aqui, então, que os radicais livres produzem, então, o envelhecimento precoce e tudo mais. Então, e também os processos inflamatórios. Ora, se eu tenho, então, um produto, então, capaz, então, de combater isso, de ter uma ação anti-inflamatória e antioxidante naturalmente, sem ser um medicamento, então isso se deve aos polissacarídeos sulfatados e os minerais do Balancê, eles vão cumprir, então, a produção, a estruturação do que a gente chama, então, de enzimas antioxidantes principais. Pronto, aí está essa coisa maravilhosa, que é o Balancê, um suplemento mineral, tá? Que vem em ambiente do mar, daí o Balancê, ok? Então aí está. A gente vai ter daqui a pouco, vai abrir para perguntas, tá? Fica tranquilos, tá? A sequência é o azul marine, e a gente pensou então, hoje, como as pessoas vivem cansadas, etc e tal, é preciso você fazer a remineralização, sem dúvida, do indivíduo, né? Então, para você render no trabalho, tá? Você precisa, então, ter uma situação de boa mineralização. Só que a mineralização, o Balancê, aí a ideia é que a orientação é que você use uma cápsula por dia, ok? O Balancê, ele vai dando mais energia de disposição, sensação de bem-estar progressiva, vai melhorando a qualidade do sono, tá? Você vai tendo mais disposição para atividades físicas, né? E tudo mais. E aumenta a força do cérebro, a acuidade cerebral progressivamente, apetite mais estável, inclusive apetite sexual, né? Apetite também de comidas, um apetite mais estável, não é excessivo. Então melhora a sexualidade também. Melhora o desempenho físico, mental e emocional, maior resistência ao estresse, fatores estressantes. Então, sem nenhuma toxicidade. Então, veja, é isso. Tá? Porém, assim, depende da situação, os graus para aquisição assim, de situação cada vez melhor,
ele precisa, ele não é tão rápido. Daí surgiu então a ideia então de uma energia imediata, quer dizer, um energético que fosse saudável, né? Então, azul marine, então o azul marine ele tem através do guaraná e da erva mate em não é o pó do guaraná como a gente vê por aí e nem a erva mate como do chimarrão não, que é a mesma planta do chimarrão. Só que é então o extrato seco, minha gente. É o extrato seco. Tem toda uma técnica aí. Não é um pozinho lá do erva mate, pozinho de guaraná, nada disso. Na verdade, é o extrato seco da erva mate e do guaraná. Com isso, nós vamos ter a teobromina, teofilina, ok? E são moléculas muito próximas aí do café, porém não tem o estímulo então do café, a coisa rápida, né? Tão drástica, como a gente está assim acostumado a sentir com o café. O café, há muitas pessoas que são. Café é tóxico para muitas pessoas. Um café de manhã não é o problema, mas a pessoa passar o dia inteiro tomando café. E já o Guaraná não. Aqui tem uma linda foto do nosso Guaraná da Amazônia, ok? Guaraná da Amazônia aqui, que realmente é um estimulante interessantíssimo, tá? Então, a erva mate, aqui a composição são os polifenóis. Aqui só um aspectozinho no cantinho da erva mate aqui, no canto superior esquerdo, né? E no direito o Guaraná. Então, característica aqui, então, primeiro do Guaraná, ele tem 3 a 5% de guaranina, teobromina, tá? Teofilina e tem os taninos, tá? Taninos são até digestivos, taninos são antioxidantes também. Então, todos eles são chamados de metilxantinas. Então, você tem a guaranina, tá? Que tem efeito parecido com o do café, só que libera devagarinho. Então, você vai ver que também, né? A guaranina, né? Ela vai tendo realmente uma liberação mais lenta, tá? Liberação mais lenta, né? Então, a gente tem também o nosso erva mate aqui, a porção de erva mate, né? Erva mate ela vai ter então também os polifenóis, tá? Flavonoides. Então, a erva mate, por exemplo, ela é responsável pela ação digestiva do nosso chimarrão, né? Mas basicamente isso, né? Essa é uma cafeína, tipo de uma cafeína mais lenta. Então, juntou o estímulo do guaraná, né? Com a erva mate, aqui no canto, com o extrato seco. Então, você tem aí, então, um perfeito, então, estimulante. Então, você vai ter, né, no azul marine, essa é a nossa composição. Só que o azul marine não é só isso, não. O azul marine, aqui nós temos uma, uma apresentação um pouco mais típica aqui dele, né? Aqui esse quadro mostra bem. Então, o azul marinho ele tem o açaí, tá? Ele tem a amora preta, ele tem o cupuaçu, que é uma planta amazônica sensacional, ok? Então, você tem os dois fatores estimulantes em cima aqui, a erva mate e o guaraná. E você tem os fatores antioxidantes embaixo, tá? Açaí, cupuaçu, amora, e tem também a uva. Também tem a uva orgânica que é utilizada. Então, ele é o quê? O nosso azul marinho, gente, ele vai ser um blend, tá? Quer dizer, o que é um blend? É uma mistura. Ele é um pó que vem em sachê, a caixa vem em 30 sachês, enquanto o azul marine, ele tem 90 cápsulas aqui para você, que seria a dose de um mês no azul marine, tá? Na caixa, tá? O Balanci tem 90 cápsulas, tá? E o azul marine, tá? Ele tem, aí você retira aqui por baixo, tem toda uma estrutura bacaninha, vai tirando os sachês aqui, tá? E aí você tem 30 sachês aqui, ok? Então, nesse caso, o que ele é? Ele é um pó, é uma mistura, tá? Ele faz essa coisa maravilhosa aqui, né? Vou até tomar mais um gole, que é uma delícia, dá vontade de tomar, assim, um monte. Você pode tomar quando você quiser também, mas assim, né? Bom, aqui, voltando aqui, né? Então, ele tem essa composição e ele tem um adicional. O adicional, quero ver se o pessoal está presente aqui. O adicional do azul marinho, eu falei. Vamos ver se o pessoal está presente? Assim tá ligado? Eu falei da erva mate, falei do guaraná como fatores estimulantes de energia. Falei das 4 plantas, é o pó das 4 plantas que tem ação antioxidante, vitalizante e vitaminas. O que é que tem no azul marinho especialmente? Ah, o Wellington acertou. Quem mais, hein? Bom, agora quem mais? O Wellington pegou.
todo mundo vai imitar, né? Mas pessoal, todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe. É exatamente, exatamente. A ostra, a casca da ostra, ela tem um componente muito interessante que é justamente o cálcio e outros minerais também, ok? Então, quando se extrai da ostra aqui carbonato de cálcio, tá? Você vai ter um complemento. Isso aqui é só para você mostrar o cupuaçu como ele é rico em óleos insaturados. O cupuaçu é fantástico, né? Então, e com pó de ostra, tá? Na casca da ostra, então você vai ter esses minerais. Aí você vai dizer, espera aí, você está falando do balancia, ele tem minerais. E o pó de ostra também, só que a quantidade de pó de ostra, pó de casca de ostra do nosso azul marine é menor. Ele tem pelo próximo de 1 grama apenas, né? Próximo de 1 grama. E você tem no nosso Balancee, são cápsulas de 500 miligramas, tá? Ou meia grama de vários minerais. Cada cápsula tem 500 miligramas, tá? Só que 500 miligramas não é 500 miligramas do pó da alga coralínea, não. Ele é 500 miligramas dos minerais especiais extraídos da alga coralínea, tá? Tem cálcio? Tem. Agora a gente tem um reforço, então com pó de ostra, né? Com pó da casca da ostra. Então a combinação azul marinho com balancia é uma associação perfeita para os dias modernos, onde você vai ter, então, uma vida saudável, vibrante, através, então, de uma composição. Então, há uma complementação, gente, do balancia junto com o azul marinho. Convém usar os dois. Então, por isso nós escolhemos esses dois produtos para o seu dia a dia e para que você trabalhe, já você ofereça para as pessoas, para o crescimento da sua rede, crescimento do seu negócio. Você já tem dois produtos que você pode falar tranquilamente deles. Eu quero avisar o pessoal, fiquem tranquilos, como eu sempre tenho falado, ok? Nós vamos ter, então, material de apoio, nós vamos ter treinamento, vai ser, assim, até cansativa a forma de que nós vamos oferecer de produtos, de elementos de fundamento para vocês aí, de treinamento, tá? De informação em relação ao balancia com azul marine, tá? Nós vamos ter depois também outros produtos que vão vindo depois. Tem uma boa notícia que hoje o Rodrigo Mastrans me passou, tá? Assim, eu não vou passar para vocês ainda não, mas tem a ver assim com a aceleração e já uma boa notícia em relação a um produto que a gente esperava, tá? Que vocês já estão sabendo todos, a maior parte o que é, né? Então nós estamos assim, não estamos ainda abrindo não, mas é uma coisa que cola na gente, essa vontade de falar desse produto, né? Já estão sabendo o que é. O Eric já. Não, a Ketópia também está também em estudo. Eu estou falando de um outro que nós estávamos aguardando, estamos na ansiedade dele, ok? Ketópia, sim. Ketópia, eu já comecei a fazer os estudos da Ketópia, já estou em contato com o pessoal, conversei muito com o Ron sobre essa questão da Ketópia. O Ron, ele queria entendimento em relação ao processo orgânico, né? Na verdade, o que acontece em termos de situação metabólica, porque o Ketópia faz uma mudança metabólica no organismo e aí há uma reversão da produção, da transformação dos carboidratos. É muito interessante o efeito, é muito lógico, tá? Mas nós vamos ter um momento do Ketópia. Eu estou falando de outras coisas, estou falando de um outro produto. Mas nós vamos ter outros mais também, ok? Então, também em relação, detalhes técnicos, pessoal, sobre balancia azul marinho, tá? Se vocês quiserem mais coisas sobre o balancia, tá? Então, assim, temos assim, estamos abertos a vocês, podem encaminhar as perguntas todas, então, para o nosso site, para o nosso blog, ali para o nosso perfil. Encaminhe as perguntas. Eu sei que vocês devem ter perguntas. Quanto mais vocês terem informações, gente, sobre o balancia azul marine, tanto mais resultados você vai ter. Porque, assim, uma coisa é verdade. Nós precisamos de uma empresa que você seja super informado, sabe? Não deixe de se informar. Você tem aqui as informações todas, nós estamos passando para vocês. Não basta isso ficar só assim assim aqui às quintas-feiras ou elemento outro. Eu já estou vendo deficiência das pessoas, de algumas pessoas em falar
sobre os produtos. Então, assim, enquanto o indivíduo, ele, na verdade, fica conhecendo os produtos agora, né? E você chama alguém, cadastra alguém, ou chama alguém, ou fala do produto para alguém, esse alguém tem dúvidas, poxa, mas espera aí, o que é o Balancê, o que é a Azul Marine, tá? Enquanto isso, eu estou percebendo que muitos líderes estão precisando realmente se informar e bem sobre a Azul Marine e o Balancê. Se informar e bem, estudem isso. Então, o Balancê, são cápsulas de algas derivadas de algas coralinas que têm biominerais de alta assimilação, porque hoje nós vivemos numa situação realmente de grande perda mineral e muitas doenças degenerativas, anemia mineral, etc. Nós precisamos de uma reposição do mar, porque o mar está enriquecido de minerais e essa alga tem a capacidade de assimilar. Azul Marine, ele é energia, só que não é como o café. Ele é uma energia assim mais lenta e mais contínua, né? E tem também 4 frutinhas antioxidantes para combater radical livre e reduzir radicais inflamatórios. E a gente tem então o pó da casca da ostra, que tem minerais, né, que fazem uma complementação então da nossa necessidade de minerais no outro setor também, no setor mais metabólico. Olha só, em 5 minutos eu fiz uma síntese dos dois, ok? Nem isso, 3 minutos. Então é assim que eu quero vocês, é assim que a empresa quer vocês. Rapidinho. O que é Balancê? O que é Azul Marine? É isso. Azul Marine é um energético, fantástico, vitalizante. É isso aí, rápido. Né? Então, porque você representa a empresa. Você é o cartão de visita da empresa. E fora isso, independente de empresa, né? Você tem a sua empresa. Marketing multinível tem essa vantagem. Você está numa empresa, mas você é a empresa. Tá? Como isso é ensinado pelos nossos grandes líderes. Tá? Então, você é a empresa. Então, você balanceia. E o Azul Marine não são produtos exatamente da FG Express, são produtos seus. Você está entendendo? São produtos seus, você tem esses produtos. Então não interessa quem está acima. Tá bom, você fala da empresa, você fala da Forever Green, você fala da filosofia, muito bacana, mas você, amigo e amiga, você é a empresa. Esses produtos são seus produtos. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, dá um ok aqui. Claro que não está entendendo, né? Só para agitar um pouco. Quem não está entendendo isso, não adianta nada. Isso, olha lá, tá vendo? Então, esses produtos são seus. Você vai chegar, vai trabalhar com eles, você vai usar. Esse discurso todo que eu faço aqui, ele não é só para você, então, usar o produto, tá? Ele é, na verdade, para você, então, usar esse produto como seu produto. Aqui está, até outros produtos que nós tivemos aqui, você tem esses produtos como maravilhosos e você tem os argumentos fantásticos. Para que a pessoa trabalha no escritório, numa escola, tal, ou então um atleta, tá? Para um atleta que use isso, Azul Marine antes do treino e depois do treino, pega isso. Que tal você trabalhar em academias? Que tal escolas? As crianças na escola têm muita dificuldade de estar. Você pode usar? Pode. Crianças de 8, 10, 12 anos, tranquilamente. De manhã, então um Azul Marine, ok? E Balancê para criança para mineralizar. Pessoas idosas. Que tal creches? Né? Que tal asilos? Que tal hospitais? Que tal o secretário de saúde do seu município para você levar o Balancê e ele ficar para a rede pública? Que tal? Olha só, é muito grande. Então o universo é muito grande. Ele não é só para você tomar e falar, tomei, ótimo, tá? Eu me cadastro. Então quem foi que te chamou? Fulano, eu me cadastrei, muito bem. Estou aqui, estou tomando então o Balancê. Tá? Agora chamei a titia, né? E cadastrei o meu primo e o meu chefe. Não é isso só. Né? Você tem que pensar, aí já não é a minha parte mais, a minha parte é falar da excelência desses produtos, tá? E você, a empresa, ela tem o treinamento que é feito, principalmente com o Flávio, tá? Com o Rodrigo, e depois nós vamos ter outros elementos que vão estar. E você, principalmente, é o grande divulgador. Na verdade, não é se fundamentar apenas na empresa. A empresa tem as terças, quartas e quintas-feiras, então, oficialmente, o seu trabalho, tá? Corporativo, o negócio e os produtos, tá? Mas é você que está me ouvindo aqui, sabendo do produto, se inteirando, se informando, é o seu negócio, é o seu produto, ele é seu, tá? A empresa criou e ele é seu. E aí você tem que saber falar sobre isso, você tem que saber. Então, não só consumir, para você ter saúde, você ser o exemplo, tá?
Mas você também saber abrir o seu mercado. Eu não quero ensinar o Padre Nosso ao vigário, tá? Assim, sei que aqui está cheio de líderes, né? Nossa, uma quantidade enorme de Vanderlei, Wellington e tal, e nossa, Orema, tá? Orema, faltou você é de Brasília, não vimos você no lançamento de Brasília, tá? Então, da próxima vez. Então, esses grandes líderes que são vocês aqui, Joelma, todo mundo, né? Sabe muito bem disso. Então, abrir o leque. Que tal uma universidade? Conhecer, pegar um reitor e falar, gente, para que se aprenda melhor. Aquele cansaço que pessoas que estudam à noite, eles ficam ali naquele cansaço terrível, sem conseguir estudar, né? Ah, isso é porque eu cansei durante o dia. Não, a pessoa se encheu de café para poder combater a sua deficiência mineral e quando chega à noite para estudar na escola, ela não consegue, ela está mal. Então, que tal você trabalhar também isso com o Balancê melhora essa capacidade? Sem dúvida melhora, né? Então, há um espectro enorme, aí, nichos fantásticos para você chegar com a questão mineral, né? A questão da deficiência mineral. Então, é um superproduto, é um produtaço. Eu não estou aqui fazendo propaganda dos produtos. Não é minha função aqui na empresa fazer a propaganda deles, né? A minha função é principalmente agora beber mais um pouco. A delícia. E aí, a minha função é estimular vocês a conhecer mais sobre o produto, okay? Saber mais sobre ele, ok? Então, estudem, guardem essas informações, divulguem essas informações, sejam Balancê, sejam Azul Marinho a partir de hoje, tá? Leva para todas as pessoas, porque isso aqui é benefício. É benefício, isso aqui não é venda. Você pode vender, claro, se cadastra, tudo isso que o Flávio mostra, essa técnica do Rodrigo, da empresa, da Forever Green, tudo bem. Mas isso aqui, basicamente, é assim, é benefício que você leva para as pessoas, tá? Não é propaganda que eu estou fazendo do produto, mas, na verdade, eu estou procurando realmente fazer com que cada um de vocês tenham a concentração na informação adequada sobre esse produto, tá? Porque ele é a base desse princípio nosso. E é através dele que você vai estar estruturando o seu negócio. Falar adequadamente a parte científica, não exagera, você não deve. Uma coisa que eu fico muito preocupado, o pessoal que me conhece meu trabalho sabe disso. Não precisa você dizer que isso aqui vai curar isso, curar câncer, curar reumatismo, etc. Você tem que usar esses termos que nós temos colocado para vocês. Por trás da maior parte das doenças, do envelhecimento precoce, da depressão, da insônia, da desmotivação, etc., está a carência mineral. É preciso repor minerais. E aqui está a reposição mineral. Pronto. Aí você, com a sua genialidade, com a sua experiência em marketing, tá? Com os seus skills, né? O seu discernimento, o seu potencial, você vai saber o que fazer com essas informações, né? Saber usar. Melhorando, então, primeiro com você, sua família, seus amigos, e você vai fazer essa expansão. Aí está. 2 grandes produtos estão prontos para você ter a sua performance, a melhor performance possível, ok? E aí, lembrando o seguinte, se você sabe que esses produtos são fantásticos, então, um dos temas, dos lemas da empresa é o amor, é o carinho, tá? É a preocupação com o semelhante, ok? Então, daí você saber que você está levando não só a possibilidade de uma saúde financeira, mas principalmente saúde física, de saúde, e sem saúde, gente, a vida não tem valor algum, ok? E vocês estão recebendo, então, agora, principalmente com o Balancê, justamente é um presente que foi dado pelo avanço da medicina moderna, para que a gente entender. Aqui está o segredo, realmente, da manutenção. Não há nada melhor do que você, assim, não só ser saudável, mas você saber que você pode estar evitando doenças, né? É claro que você for esperto e você também nas suas apresentações, nos seus treinamentos, nos seus reuniões com seus líderes, etc. e tal, ou palestras que você fizer, você vai também falar dessa questão toda e falar da importância de hoje a gente ter saúde também. Você vai associar a questão da saúde em tudo aquilo que você, então, estiver todo o contato que você for fazer. Então, aí está. É muito fácil.
As informações são simplíssimas, tá? Eles são produtos de alta dinâmica, de alta excelência, para você poder, então, fazer um grande trabalho, tá? Aí está. Então, o mais moderno possível é o problema da questão mineral. E você tem dois produtos aí fantásticos e a energia do dia a dia para a gente poder produzir. Então, escola, hospital, repartição, família, onde quer que você esteja no táxi, etc., está sendo agora passando essa benesse, essa informação maravilhosa aí, e aí você tem uma condição aí de ampliar cada vez mais o seu trabalho. Ok? Então, eu fico aberto para algumas perguntinhas aí, alguma coisa de última hora, de imediata aí, para a gente poder, alguma coisa que ficou pendente. Espero que, bom, na terça-feira que vem nós vamos ter uma surpresa na apresentação também. Então, o diabetes pode consumir balancias? Pode. O balancia azul marinho deve ser consumido por diabetes, porque não são remédios. Outra coisa que caloria zero. Isso aqui é estévia, é adoçado com estévia. E o balancia é mineral, que o diabético perde mineral muito mais do que a pessoa comum. Outra coisa, tem cromo para poder melhorar a insulina. E mesmo o diabético adiantado, ele precisa de cromo também, ele tem que fazer insulina, senão ele fica muito ruim. Isso perguntou o Passos. O Antônio Simões está perguntando se essa palestra pode ser gravada. Essa palestra está sendo gravada, ok? E aí você pode conversar com o pessoal da empresa, por cópias e tudo mais. Eu só vou pedir a vocês, assim, aqueles que estão assistindo, evitar colocar qualquer coisa que seja em YouTube, tá? Nos seus perfis particulares, porque não é interessante. São segredos nossos, são coisas nossas, tá? São elementos nossos aqui, nós não podemos, então, ficar repassando isso. E também não convém você colocar no YouTube qualquer coisa que você grava aqui, não, sem que a empresa autorize. Qualquer uso de imagem, qualquer uso até mesmo de informação, tem que passar pela empresa, tá? Você pode se dirigir à empresa, ok? Muito bem. Obrigado, doutor. Obrigado também, Wellington, pela sua presença. O melhor tomar, Stefan, o grupo do Stefan, né? Melhor tomar com vinho branco ou tinto? Bom, o balancinho pode ser com qualquer um, né? O azul marinho, se você quiser tomar com vinho, nós não aconselhamos que você coloque em bebida alcoólica, mas o vinho tinto, né?